Está compartilhando uma palavra do Senhor aqui rapidamente, que fica no Salmo 146, verso 3, assim, ó: não confieis em príncipes, nem filho de homens, em quem não há salvação. Olha o que a palavra de Deus diz também em Jeremias 17. Jeremias, capítulo 17, verso 5, diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou seja, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor, ou seja, aquela pessoa que confia no homem e deixa de confiar no Senhor. Mas por que, Vinícius, que eu não devo confiar no homem? Olha o que diz o Salmo 90. Salmo 90, verso 10 diz assim, ó: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Você entendeu por que nós não devemos confiar no homem? Porque por mais que seja a glória humana, ela é passageira. Olha o que diz aqui em Tiago 4,14, ó: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Aí ele diz assim, é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece, ou seja, some, desaparece. Então o homem, ele não é nada. Olha o que diz no Isaías 40. Olha o que diz em Isaías 40, verso 6, ó: vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Aí ele diz assim, ó: toda carne é erva, seja de príncipes, governadores, presidentes, seja de médico, seja advogado, seja quem for. Toda carne é erva, e toda sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então, o que isso quer dizer? Toda carne é erva. A erva, ela é quebrável, ou seja, ela é frágil. Quando a erva se seca, a flor cai, ela murcha e cai. O que isso quer nos dizer? Que o ser humano, ele não é absolutamente nada. Olha o que Deus diz aqui também em Isaías, capítulo 40, verso 17. Ó: todas as nações são como nada perante ele, ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. O mal dos homens, meu amado, é confiar em outro homem, é colocar total confiança em outro homem. Por mais que a medicina seja sofisticada, por mais que os homens sejam inteligentes, por mais que os homens sejam capacitados, eles não passam de erva. Até para um homem ter inteligência, ter revelação, ter revelações das coisas, é Deus quem dá. Olha o que a palavra de Deus, ela diz aqui, ó, em Isaías 30. O maior poder bélico de guerra, ou seja, de guerra da época, era do Egito. Israel corria atrás do Egito, por quê? Porque mantinha relações políticas, militares, e sempre quando a coisa apertava para Israel, eles corriam até o Egito. Mas olha o que Deus diz para ele, ó, para eles: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado ao pecado, ó, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Preste atenção agora no versículo 5, ó. Eles se envergonharão, pulando aqui para o versículo 5, eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. E esse povo passou vergonha. Olha para você ver lá em Lamentações 4,17. Olha o povo de Israel dizendo, ó: os nossos olhos desfaleciam esperando o vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Por mais que as coisas elas pareçam ser benéficas, e nós não estamos desprezando as coisas que vêm para o nosso benefício, mas uma coisa que Deus, ele não quer é que nós venhamos o quê? A nos apoiar em ninguém. Olha o que Deus diz aqui, ó, também Isaías 31, ó: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam, ou seja, se apoiam em cavalos, tem confiança em carros, porque carros e cavalos naquela época eram fortes, viu? E lá em Deuteronômio 17, em um dos direitos, aliás, em um dos deveres que o rei deveria cumprir, que Deus passou para eles, é não multiplicar cavalo. Por isso que Deus está falando aqui, ó: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o santo de Israel, não buscam ao Senhor. Olha o versículo 3, interessante, ó: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão o quê? Consumidos. O que a nação brasileira ela faz? Ela confia em tudo, menos em Deus. Nessa pandemia, por exemplo, hoje é dia 11 de setembro de 2020,
Você via, ligava a televisão, tá lá o governador falando: nós confiamos na ciência, nós confiamos nisso, nós confiamos naquilo. Por isso que a nação brasileira sofre. Sofre por quê? Porque eles têm um script. O script do político é o seguinte, um versículo da Bíblia solto: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mentira! Essa nação cujo Deus não é o Senhor, um país de idolatria, de sensualidade, de prostituição, de adultério, um país que não se arrepende, um país que comete maldade, um país que comete atrocidades. Para você ver, um pacote de arroz custando R$40, uma lata de óleo custando quase R$9. Aonde que essa nação cujo Deus é o Senhor? Essa nação não é temente a Deus. Essa nação, ela é tudo menos temente a Deus. Então, governadores, prefeitos, seja quem for, eles confiam, principalmente a nação brasileira, confia em quê? No poder da medicina, eles confiam nisso, confiam naquilo outro, menos em Deus. E até para o homem, ele ter a revelação de criar uma vacina, que na verdade o homem não cria nada, na verdade é Deus quem dá a revelação. Muitos, apesar de não crer, Deus pode usar qualquer um como instrumento dele, como ele usou Nabucodonosor. Não quer dizer que o Espírito Santo estava dentro de Nabucodonosor, mas ele usou Nabucodonosor como um instrumento, como uma ferramenta dele para cumprir um propósito, que foi justamente porque o povo confiava no Egito. Então Deus falava: vocês confiam tanto nas nações assim, então, que estão ao redor de vocês? Então eu vou levar vocês cativos, vou mostrar para vocês em quem vocês devem confiar. Então muitas vezes nós temos que deixar isso de lado. Olha o que a palavra de Deus ela diz, continuando aqui para nós encerrarmos: sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, o homem veio do pó para o pó, ele vai retornar. Olha o que diz o 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Então nós devemos confiar unicamente, exclusivamente naquele que pode todas as coisas, que se chama Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, o Deus que tem a verdade na sua mão, o Deus que sempre nos socorre quando nós estamos nos momentos difíceis. Por mais que o homem possa ajudar você, isso é bom, mas muitas das vezes vai chegar um momento que o homem não vai poder socorrer você. Por mais recursos que ele tem, por mais que ele seja intelectual, por mais que ele seja dotado de influência, de sabedoria, de inteligência, isso para Deus não vale nada. O homem, como eu disse, ele não vale nada. Ele veio da terra, para a terra ele vai voltar. Não importa o tanto de dinheiro que ele tenha, não importa a influência que ele tenha, não importa se o amigo dele é prefeito, se é governador, se o melhor cientista desse mundo é amigo dele. No dia que vier o dia que ele tiver que fechar esses dois olhinhos aqui, meu amado, ele vai para a terra também. Se ele não quiser ir para a terra, ele pode ser cremado, tanto faz, mas os pensamentos dele perecem naquele dia. Então, o único Deus que nós devemos confiar e manter a nossa confiança em qualquer circunstância da nossa vida se chama Deus Todo-Poderoso. É esse o recado, é essa a palavra de Deus para a nossa edificação, em nome de Jesus.